Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12 de Gênesis. Os irmãos chegaram agora, o pastor está pregando lá em Uberlândia, tá? Ele não está aqui hoje, e pediu para que a gente tivesse trazendo a palavra aqui. Eu creio que é o Espírito Santo que faz tudo, né? Então, que Deus nos agracie nessa manhã. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, a chamada de Abraão. Todos já abriram? Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Amém, queridos? Aqui nós estamos diante, do fato da história que nós já estamos acompanhando. E Deus, mais uma vez, recomeça, através de um homem. Deus começou a sua jornada através de Adão. Adão caiu, pecou, não deu certo, não prosperou. Veio o juízo de Deus sobre o povo, Deus recomeçou sobre Noé. O povo cresceu, nós vimos aqui há dois domingos atrás a questão da Torre de Babel, que o povo pecou novamente, não prosperou. E agora, novamente, Deus recomeça a sua jornada através da vida de Abrão. Abrão, um homem de 75 anos, morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus, já instalado, já próspero, e de repente, um Deus fala com ele, porque até então não tem relato nenhum de que Deus havia falado, ou que Abrão já tivesse ouvido falar de Deus. De repente, um Deus fala com Abrão e manda com que Abrão saia daquele lugar, daquela terra, daquela parentela, e vá para um lugar em que ele ainda iria mostrar. Ou seja, é uma situação, não sei se vocês param para pensar nisso, irmãos, mas imagina você com 75 anos, instalado já, casado, tem os seus bens, seus funcionários, igual Abraão tinha os seus servos, e de repente Deus manda você largar tudo aquilo ali e sair para um lugar que ele nem disse para onde que você vai. Não é à toa que Abraão, agora é tido como o pai da fé. Mas eu quero chamar a atenção nessa manhã, queridos, para essa chamada de Abraão, nem questão toda do contexto aqui, mas para a chamada específica de Abraão nessa manhã e para a nossa chamada também, que Deus faz para nós. Primeiro Deus fala para Abraão: sai da tua terra. Por que para usar Abraão, ou Abrão, no caso aqui, ele teria que sair da sua terra? Ele podia, Deus, muito bem usá-lo, onde ele já está instalado, já está confortável, já tem os seus bens, todo mundo lhe conhece. Ele podia começar a família de Deus ali, Mas Deus fala: não, sai da tua terra. Justamente por causa da influência que era aquela terra. Porque o povo, eles
nas suas gerações, você vai ver no capítulo 11, que nas suas gerações, na geração de Sem, que é no caso de Abraão, eles acabaram se desviando do caminho do Senhor e se tornaram um povo idólatra, politeísta e um povo poligâmico também, né? Então, assim, a influência daquele lugar, daquela terra, não era algo que Deus queria para começar uma nação de Deus, um povo de Deus, né? Tinha que ser tirado daquilo ali para se recomeçar tudo de novo. Então era necessário que Abraão, né, o Abrão, hoje eu estou, né, com Abrão e Abraão, aqui ainda é Abrão. Então assim, era necessário que Abrão tinha que sair daquela influência daquele povo, né, aquela cultura que o cercava, para que Deus então desse continuação à sua obra através da vida de Abrão, né? A influência era muito forte, né? Você vê que eles serviam vários deuses, né? Eram poligâmicos, então não era uma boa influência para que Deus queria formar um povo santo, um povo escolhido, né? A segunda chamada que Deus faz a Abrão é: sai da tua parentela. Justamente também por causa da influência. Os árabes, eles têm uma cultura muito forte em questão de família. Se você conhece algum árabe, que Anápolis tem muitos, né? Mas se você conhece um árabe, você vai ver que a questão família para eles é muito forte. De parente, de sangue, de tio, de tia, de não sei o quê. Então, assim, é uma influência muito forte que há entre eles, de interferir na vida da pessoa mesmo, né? Assim, se tem um problema, eles se juntam todos para resolver o problema daquele parente. Então, diferente da nossa cultura, que depois que casa, cada um por si, Deus por todos, né? Não tem mais essa questão. A família vira parente. A minha família agora são minha esposa e meus filhos. O restante agora são só parentes. Né? Na cultura árabe já é bem diferente, né? Eles são família, eles estão ali ligados. Então, era necessário essa ruptura de Deus cortar isso também da vida de Abraão, para que Abraão seguisse somente a Deus e não mais essa cultura. A terceira chamada que Deus faz é da casa do teu pai, justamente também por causa disso, né? Sobre a questão do patriarca. Enquanto mais velho o pai não morria, ele era o quê? Submisso ao pai. Né? A gente vê essa questão de patriarca até na continuação da Bíblia, questão mesmo de Abraão com Isaac, com Jacó. A gente vê a questão dos patriarcas. Enquanto um não morria, ele continuava. Você vê que Abraão foi arrumar a Rebeca para... Rebeca? Para Isaac? Né? Para Isaac, ele já tinha mais de 40 anos quando foi organizar isso para que Isaac casasse. Então, o que acontece? Tem muito essa questão da questão do patriarcal. Meu pai ainda é vivo, então eu sou submisso ao meu pai. Ele é que ainda manda em tudo, ele que ainda organiza tudo. Então, era necessário também essa ruptura, Deus tirar do meio dessa cultura para começar um povo novo, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, né? E a quarta chamada que Deus faz para Abraão é: vai para um lugar que eu te mostrarei, né? Falou: olha, Abraão, sai de tudo isso, corta esse laço que você tem com família, com essa terra, com essa cultura, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, a terra prometida que eu vou dar, que ele fala aqui, né? Que eu vou dar aos seus descendentes. Não era nem para ele, né? Era para os seus descendentes. Você vê tamanha fé que foi o chamado de Deus para a vida de Abraão, de largar tudo o que tinha ali, né? Toda uma vida, 75 anos, não é pouca coisa, né, irmãos? Né? Então, assim, de largar tudo aquilo, confiando em Deus e sair para um lugar onde Deus ainda iria mostrar e queria dar de herança aos seus descendentes, né? E contrastando com a nossa chamada, qual é a nossa chamada?
Está lá em Mateus 16, 24. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus 16, capítulo 16, versículo 24. Diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o nosso chamado para hoje, que Deus faz para a nossa vida. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí entra uma questão, queridos, que Jesus chega já bem forte na nossa vida, que eu acho que é o mais difícil de todos, é o negar a si mesmo. Porque você negar um parente, negar uma cultura, negar uma terra, até que não é difícil, tudo é uma tradição, mas o mais difícil que tem é o negar a si mesmo, negar a própria vontade, negar o próprio eu, os próprios sonhos, né, os próprios desejos, os projetos, os planos, né, tudo aquilo que você sonhou, que você sonha, e tudo isso você tem que abrir mão para poder seguir a Cristo, estar com Cristo. Eu acho que é assim, só pelo poder do Espírito Santo para a gente conseguir isso, né? Então a nossa chamada acaba sendo algo maior do que a chamada de Abraão, justamente por causa disso. Porque o primeiro chamado que Deus nos faz é o negue a si mesmo. Não tem como nós seguirmos a Cristo, seguirmos o Senhor, querendo fazer a nossa vontade do nosso jeito, do nosso modelo. Sem negar a nós mesmos, queridos, sem abrir mão da nossa vontade, do nosso eu, do nosso querer, da vontade do nosso coração, não tem como seguir a Cristo. É impossível. Não casa a nossa vontade com a palavra de Deus. Não casa. A nossa vontade não casa com a vontade de Deus na nossa vida. Não casa. É impossível. A Bíblia fala que é impossível que caminhem dois juntos se não estiverem em comum acordo. Se nós não estivermos em acordo com Deus, é impossível de caminharmos com o Senhor. Não tem. A nossa vontade, ela não é como a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O nosso coração se desviou, ele está contaminado pelo pecado. A nossa mente, ela está contaminada pelo pecado. Existe em nós um mal chamado pecado. Então não tem como nós seguirmos a Cristo observando também as nossas vontades. Só tem um modo de seguirmos ao Senhor, que é negando a si mesmo. É quando a palavra diz algo que vai contra o que o seu coração está querendo, e nesse momento você tem que decidir pela palavra de Deus e não pela sua vontade. Quando algo te é colocado no caminho, e você tem que abrir mão, por mais que aquilo seja bom para você, entre aspas, né? E você tem que abrir mão daquilo, supostamente uma bênção, que seria algo bom para você, mas que a palavra diz que aquilo ali não está certo, e você tem que abrir mão daquilo para poder seguir a Cristo, mesmo que isso lhe cause prejuízo. Isso é seguir a Cristo. O primeiro chamado que Jesus nos faz é isso, negue a si mesmo. O segundo que ele faz é o quê? Tome a sua cruz. E existe uma interpretação muito errada nessa questão do tome a sua cruz, porque as pessoas acham que tomar a cruz é questão de sofrimento. Não, tomar a cruz de Cristo é porque eu tenho que... Não está muito errado, mas não é bem isso. O que Jesus queria dizer, todo condenado à crucificação, o próprio Cristo passou por isso, ele tinha que carregar a sua cruz. Ele tinha que passar pela cidade, né, carregando a cruz, e aquilo ali era o quê? Era uma confirmação da condenação daquela pessoa. Quando ele carregava a cruz, estava querendo dizer que, de fato, ele era merecedor daquilo e que ele era condenado e tinha que estar levando a cruz para confirmar
estava confirmando aquela condenação. Quando nós estamos carregando a nossa cruz, querido, que Jesus fala, e tome a sua cruz e siga-me, o que ele está querendo dizer? Assuma de fato. Assuma de fato que você é um cristão, que você se arrependeu dos seus pecados, que você me segue, que você me serve. É assumir, quando nós carregamos a nossa cruz, nós estamos assumindo para o mundo que nós somos de fato de Cristo. Independente do que isso possa nos causar ou não. Se isso pode ser bom ou não para a nossa vida. Nós estamos atravessando uma sociedade, com a nossa cruz ali, confirmando para essa sociedade que nós fomos escolhidos por Deus, que Cristo pagou um alto preço por nós e que nós estamos com Ele. E o fato é que não tem como seguir a Cristo se não obedecermos esses chamados. Primeiro, de negar a nós mesmos. Segundo, de assumirmos que somos de Cristo. Não tem como você vir na igreja, ou participar de uma comunidade de fé, ou vir aqui aos domingos, se durante a semana lá fora nós não mostramos isso para a sociedade em que vivemos. Ah, mas se eu falar no meu trabalho que eu sou crente, eu posso até perder o emprego. Que perca o emprego, querido. Deus é poderoso para abrir outra porta. Mas não negocie a sua fé. Não negocie o seu compromisso com Cristo. Ah, mas a oportunidade que me apareceu e eu preciso muito desse trabalho, mas é num lugar assim meio complicado. Meu irmão, não vai. Deus vai abrir outra porta. Ele nunca deixou de sustentar aqueles que são dele. O salmista diz que aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Ou seja, sem nenhum esforço nosso, da nossa parte. Não negocie o amor de Cristo, às vezes, como Esaú fez. Esaú não, é Esaú, isso mesmo. Esaú fez, que negociou o direito de primogenitura por causa de um prato de comida, de lentilha. Não negocie a sua fé. Por mais que o mundo nos persiga, por mais que o mundo queira, sabe? E assim, nós temos visto aí cada dia mais uma perseguição meio velada ainda, mas que está se mostrando cada dia mais, né? E eu creio que daqui para frente, queridos, não é sendo pessimista, mas realista, e eu creio que daqui para frente as coisas vão apertar mais para quem de fato é crente, para que quem não toma a sua cruz, quem não atravessa a sociedade carregando a sua cruz, é fácil, porque ninguém o reconhece no meio da sociedade. Ele vai passar desapercebido no meio da sociedade. Ele não está carregando a sua cruz. Mas aqueles que de fato tomam a sua cruz, é difícil, porque você não se mistura, né, com as pessoas, os escarnecedores, você não senta na roda deles, você não compactua com coisas erradas, você denuncia o pecado e o mal. Então o que acontece? Você vai ser destaque. Você está sendo destacado, as pessoas estão te vendo a cruz, você carregando a sua cruz. E com isso, o que acontece? Você vai ser perseguido. Em contrapartida, aqueles que não carregam a sua cruz, você nem reconhece na sociedade a diferença entre um e outro. Estão misturados ali no meio, fazem parte daquilo ali. Mas por quê? Porque querem as bênçãos de Deus, mas não querem assumir o chamado de Deus para a vida deles. Não querem negar os prazeres, né? Não querem negar, enfim, o prazer desse mundo, o prazer do pecado. Não querem carregar a sua cruz e mostrar para uma sociedade que de fato ele é crente. Quando chegar o dia de tomar a decisão, ou você fica no emprego, ou você sai, ou você larga esse Deus, porque aqui a gente não aceita. E aí tem que tomar a decisão de sair. Mas minha família, como é que fica? Como que eu vou sustentar a minha casa? Como é que eu vou fazer para cuidar dos meus filhos? Tem a prestação da escola, tem a mensalidade, tem isso, tem aquilo. E aí, como é que eu vou fazer? E Deus vai nos colocar em situações assim, queridos, para nos provar se de fato se estamos firmes com Ele ou não. Isso vai nos acontecer. Isso aí não é algo que se vai acontecer, mas quando vai acontecer. É certo na nossa vida que vamos deparar com momentos em que nós vamos ter que tomar uma decisão. Ou eu fico aqui,
e nego a Cristo, ou eu nego isso aqui e carrego a minha cruz. O que eu vou fazer? E está acontecendo. Colégios em que você não pode mais fazer uma oração. Se você fizer uma oração numa escola, você hoje um professor, se fizer uma oração em determinadas escolas, ele corre o risco de ser expulso da escola. Nós já vimos isso. Se você não aceitar um homossexual, ou não é questão de aceitar um homossexual, me perdoe, deixa eu arrumar aqui. Mas se você não aceitar a ação ali do homossexual, os gestos dele, a atitude dele ali no meio, você corre um grande risco de sofrer penas. Vai chegar um momento, querido, que o pastor aqui, quando falar contra o homossexual e o homossexual estiver gravando aqui, ele vai ser processado. Vai chegar tempo que se um pastor rejeitar fazer um casamento gay, ele pode ser preso, ele vai ser preso. E é diante dessas dificuldades é que Jesus fala, tome a sua cruz. Mostre para a sociedade que você é de Cristo. Você pertence ao Senhor. E Jesus fala, e siga-me. O siga-me é o que Deus falou para Abraão. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Siga-me. Venha atrás de mim. Continue nessa caminhada. Nós estamos aqui, eu estava até conversando com a Alice agora há pouco, nós estamos aqui numa peregrinação. Nossa vida aqui é de passagem, queridos. Não se apeguem a nada aqui. Não se apeguem à família, a bens materiais. É claro que a gente trabalha para ter as coisas, é claro que a gente trabalha para dar conforto para a nossa família, mas que isso não seja o foco da nossa vida. Seguir a Cristo seja o foco da nossa vida. Que o céu seja o nosso alvo, seja a nossa vida. Se compararmos aqui, fizermos um contraste, nós vamos ver que apesar de tão diferentes, são muito semelhantes. Abraão teve que negar a si mesmo quando ele negou o que ele era. Ele negou sua família, sua terra, sua parentela. Ele negou, ele teve que negar aquilo que ele era para poder seguir a Deus. Ele teve que abrir mão disso, tomar a cruz dele. Quanto pai não deve ter falado na orelha de Abraão? Imagina quantas vezes, queridos, eu não sei vocês, mas eu me lembro quando eu me converti, misericórdia. Quanto falaram, você ficou louco, ficou doido agora, fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. Se bem que eu não era um crente fácil, né? Mas, assim, Deus vai moldando a gente, né? Muito afoito, muita aquela coisa, então eu queria salvar todo mundo da maneira bruta. Então, assim, de fato, eu acho que houve mesmo uma lavagem cerebral. Mas Cristo, ele vai moldando e mudando a gente, vai, né, conduzindo as coisas. E eu fico pensando nesse Abraão, quantas vezes ele não deve ter escutado, rapaz, que loucura, para onde é que você vai? Né? Você está ficando doido, largar tudo que você tem aqui e sair, de repente, para um lugar que você nem sabe. E que Deus é esse? Você ouviu falar, você ficou doido, Abraão? Abraão, né? Você ficou doido, Abraão? Deus falando, nós temos os nossos deuses aqui que a gente vê, toca, né? Tal, mas você não viu, só ouviu alguém falando com você, você ficou louco? E quantas vezes, por decisões nossas, queridos, por causa do amor a Cristo, nós também não somos rotulados como loucos? Doido. Você ficou doido agora, rapaz? Largar tudo que você está fazendo aí para ir para a igreja agora? Largar esse trabalho aí porque você disse que você ficou maluco? Você estava numa posição bacana, ganhando bem, mas por causa disso aí, agora você vai trabalhar. Vou, mas eu vou estar bem com o meu Senhor e eu sei que o que eu vou ganhar aqui vai ser suficiente para sustentar a minha casa. Essa é a fé, seguir a Cristo. Jesus nunca, se você mostrar para mim aqui, que ele disse que ia ser mar de rosas, segui-lo, você mostrar para mim aqui, eu mudo meu nome. Apesar que não vale muita coisa, né? Mas eu mudo meu nome. Nunca falou, querido, que seria um mar de rosas, segui-lo. Nunca falou que seria fácil segui-lo. Nunca falou que seríamos os melhores da terra porque estamos seguindo o Senhor.
Mas ele diz que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. E que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele está com a gente. Querido, eu não sei se você está passando por uma situação difícil na sua vida. Se você está passando por uma... Quem não tem problema, né? A verdade é essa. Quem não tem... Por que essas igrejas neopentecostais estão tão cheias? Porque eles sabem que todo mundo tem problema e trabalha em cima do problema das pessoas. Então, por isso que elas estão cheias. Quem que não tem problema na vida? Se não é no financeiro, é no familiar, é no sentimental, é na saúde, né? Então, todo mundo tem problema na vida. Quem não tem problema? Mas o que eu posso dizer para você, não se entristeça, não se abata com isso não. Deus é muito mais do que isso. E talvez isso está servindo para você conhecê-lo. Jó precisou passar por tudo o que passou para poder conhecer a Deus. Você já parou para pensar nisso? Que Jó teve que passar tudo o que passou para poder conhecer a Deus? E um homem que o próprio Deus deu testemunho dele? O próprio Deus deu testemunho de Jó para Satanás. Um homem íntegro, reto, que se desvia do mal. E teve que passar pelo que passou para poder conhecer a Deus. Ele mesmo relata no fim do seu livro, né, do livro de Jó, não foi ele que escreveu, que antes eu ouvia falar do Senhor, mas hoje os meus olhos te veem. Muitas das vezes Deus permite alguma situação na nossa vida para a gente conhecê-lo, querido. Para a gente se abrigar nos braços dele. Para ele mostrar-se forte na nossa vida. Para que ele possa mostrar para você que ele é seu Deus. Então se alegre. Tiago fala, né, no começo da carta dele, estejam alegres por motivo de passar por muitas tribulações. Se alegrem em Cristo. Levante a sua cabeça, saiba que Deus está com você nessa luta aí e que você não vai perder essa não. Amém, queridos?